Nós vamos falar agora sobre um recorde. Um recorde, infelizmente, eu considero, muito negativo. Pela primeira vez, o número de mortes superou o número de nascimentos. Os números são do portal da Transparência do Registro Civil e são referentes aos 6 primeiros meses de 2021. O número de casamentos também caiu em São José do Rio Preto. Reflexos da pandemia do novo coronavírus. Veja só. Elis tem apenas 4 meses. Embora Natiele quisesse dar uma irmãzinha a Heloísa, de 5 anos, não estava nos planos que isso ocorresse em meio à pandemia. Mesmo assim, a notícia da gestação trouxe alegria à família. Eu tinha o sonho, de ter mais um filho. Minha filha mais velha pedia muito, um irmãozinho. Mas quando veio, quando a gente ficou sabendo, no meio do ano passado, foi um susto, Devido à pandemia, a situação toda, não foi planejado, Foi um presente de Deus mesmo, então deu uma insegurança. Junto com todos os sentimentos da gestação, que já é um mix de sentimentos e emoções, veio mais essa insegurança por conta da pandemia. Apesar da insegurança, a gravidez foi bem sucedida. Natiele conta que lamenta apenas que as medidas de distanciamento social impediram a família de acompanhar o processo de perto. O que eu senti mais de diferença foi em relação aos ultrassom, porque a família é grande, animada, então a mãe acompanhava, a irmã, a prima, e nesse foi só eu e o esposo, ele esperava lá fora. E aí na hora de fazer o exame, que ele vinha, ela não pôde acompanhar nenhum, a gente gravou para ela ver depois, mas só em relação a isso mesmo, de ter mais gente junto. Assim como Natiele, muitas mulheres ficaram com medo da pandemia e a maioria adiou o sonho de ser mãe. Pelo menos é o que revela um levantamento recente. No primeiro semestre deste ano, foram feitos 2.882 registros de nascimentos na cidade, queda de 7,9% em relação a 2020 e de 14% na comparação com 2019, antes da chegada da pandemia de Covid-19. Em São José do Rio Preto, a gente pode observar que a média, que era de 770 mais ou menos de nascimentos a mais do que óbitos, hoje se encontra num número negativo de 439. Então, é uma detração bastante significativa e a gente pode observar que o número de nascimentos tem caído, não só na cidade de São José do Rio Preto, mas tem sido observado em várias regiões, e o número de óbitos tem aumentado, o que significa que o crescimento vegetativo da população está em defasagem, Um crescimento vegetativo negativo. Os dados são do portal da Transparência do Registro Civil, base que é alimentada em tempo real pelos cartórios de todo o país e foram cruzados com registros de anos anteriores pelo IBGE. Este tipo de levantamento é feito desde 2003. Entre janeiro e junho deste ano, os cartórios de Rio Preto registraram 3.321 óbitos, número 77% maior que o registrado no mesmo período de 2019 e 48% maior que a média histórica. Desde então, essa foi a primeira vez que o número de mortes superou os nascimentos na cidade. Para a diretora da Associação Nacional dos Registradores Naturais, ARPEN, a alta incidência de Covid-19 seria a explicação para estes números. A gente só pode atribuir mesmo as condições da pandemia e as condições de vida mais difíceis nos últimos tempos. Seu Maurício e Dona Laís, infelizmente, entraram para esta estatística. O pai da Fernanda morreu em abril deste ano e a sogra no começo deste mês. Os dois foram vítimas da Covid-19. Um ano muito complicado, um ano muito triste, Muito dolorido, na verdade. A gente nem conseguiu se recuperar, da perca que a gente teve do meu pai, Acho que a gente nunca vai conseguir se recuperar disso. E logo em seguida já veio da minha sogra, que também é uma pessoa, que foi muito importante pra gente, ajudou a criar o meu filho. O número de riopretenses que se casaram também caiu após o início da pandemia. No primeiro semestre deste ano, a quantidade de uniões oficializadas foi a terceira menor dos últimos 18 anos.
ficando 14% abaixo da média histórica. Até junho, os cartórios realizaram 992 celebrações deste tipo, número que, apesar de maior que os 963 do ano passado, significa queda de 26% em relação a 2019, antes da pandemia, quando 1.337 casais se uniram no civil. Um outro fator também que é importante considerar e que a gente observa, claro que não é uma coisa obrigatória, mas é um dado importante, é que o crescimento da natalidade normalmente está ligado ao número maior de casamentos. Então, quando nós registramos mais casamentos, por uma série de questões, talvez, de planejamento familiar, logo em seguida nós observamos um crescimento na natalidade. E como os casamentos também são números que estão em defasagem, nós temos registrado o menor número de casamentos durante a pandemia, pode ser também um fator que pode explicar o crescimento populacional diminuído. O número de nascimentos hoje é 4,5% menor do que a média no mesmo período de semestre. Sabrina e Kleber estão entre os que não desistiram de se casar, mesmo em meio às restrições da pandemia. Para isso ser possível, eles tiveram que adaptar a cerimônia e reduzir a lista de 200 para 80 convidados. Nós tivemos que tirar pessoas importantes do nosso convívio, mas a gente priorizou os mais jovens por conta da saúde. Então, a gente teve que explicar para os nossos parentes mais idosos que a gente não poderia convidá-los por conta do decreto e para poupar a saúde deles. Então, essa lista foi reduzida para 80 pessoas para não ter aglomeração. Foi numa chácara ao ar livre, com todos os cuidados, com todos os protocolos, com álcool em gel, com luva, com máscara. A gente fez tudo do nosso gosto, do nosso jeito. A gente queria casar para nós mesmo, né? Para realizar um sonho mesmo nosso, individual, assim, que a gente nunca tinha passado por essa experiência de casamento, com vestido de noiva e tudo mais. Então foi um dos dias mais felizes assim da minha vida. Além do amor entre os dois, alguns detalhes contribuíram para que eles nem cogitassem adiar a celebração. A data escolhida, 30 de janeiro, era o aniversário do noivo. Além disso, outro acontecimento foi levado em conta e tem a ver com outra paixão dele, o Santos Futebol Clube. Foi as três coisas que eu queria. Foi o dia do meu aniversário, do meu casamento e a final da Libertadores com o Santos. O último não deu certo, né? Que foi a final, né? Do título. Mas os dois deu certo, o meu casamento e o meu aniversário. E os amigos presentes, deu tudo certo. Que bom, né? A gente fica feliz em ver, né, tantas pessoas felizes diante de tantas coisas ruins que aconteceram desde do ano passado para cá, não é verdade? Como foi dito aí, muitas pessoas se foram, as famílias dificilmente vão, né, esquecer, se recuperar vai ser difícil, não é fácil, né, vai amenizar na realidade a dor, mas diante disso tudo a gente começa a ver, né, que a vida está renascendo para a gente. Né? Está tendo aí uma nova perspectiva. Né? É lógico, a gente não vai esquecer daquelas pessoas que infelizmente perderam a guerra para o coronavírus, para a Covid-19, mas a vida que segue, não é verdade? Então a gente tem que valorizar o amor do casamento, o amor da vida ali, da criancinha, né, que está chegando, e a gente tem que tentar levar a felicidade. Faz parte da vida, mas realmente essa pandemia, né, chacoalhou as nossas vidas.